das partidas mais importantes que aconteceu na rodada de número 8 do torneio Tata Steel Masters 2020. Peças brancas para o grande mestre dos Estados Unidos e número 2 do mundo, Fabiano Caruana, contra o incansável Tigre de Madras, Vishwanathan Anand, o grande mestre indiano, um gênio e ex-campeão mundial também. Fabiano Caruana abre a partida com D4, cavalo para F6, responde Anand, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3 e bispo B4. Aqui, Anand vai para a defesa Ragozin dentro do gambito da dama recusado. Uma variante bastante interessante e que poderíamos resumi-la dizendo que esta defesa favorece linhas complexas no meio jogo. Boa escolha de Anand. C toma D5, E toma D5, bispo F4. Um movimento bastante diferente aqui jogado pelo Caruana, a qual procurando no banco de dados do chess, do chess.com, essa posição foi jogada apenas pelo grande mestre russo Peter Svidler. A partida continua com roque, E3, bispo F5, dama B3, cavalo C6, bispo G5. Caruana realiza dois movimentos com a mesma peça, no caso bispo de casas escuras. Gostaria de mencionar que bispo em E2 desenvolvendo mais uma peça seria um pouco melhor. A partida continua com A5. Este lance é uma novidade, nunca foi jogado antes. A ideia é levar o peão até A4, ganhando iniciativa na ala da dama. Continua a partida com bispo toma em F6, dama toma em F6 e A3. Neste momento, Anand faz o lance A4, ameaçando a dama, mas também está facilitando a captura do seu peão em D5. Para mim, isso parece bastante arriscado, porém tem sua ideia. Então A4 e dama toma em D5. Bispo toma em C3, cheque, B toma em C3 e cavalo A5. A ideia deste lance é colocar o cavalo na casa de B3, pois é uma casa fraca, uma debilidade na posição das brancas. Caruana acabou de ganhar um peão central, mas está muito atrasado em seu desenvolvimento. Dama E5, dama C6, dama C6. Neste lance, a dama negra abandona a defesa do seu bispo de F5. Porém, a ideia aqui é que se as brancas fizerem um lance besta, um lance qualquer, como por exemplo H3, então Anand pode tomar em C3 com cheque e em seguida Anand ganharia uma torre limpa nessa posição. Por isso a ideia desse lance. Então Fabiano Caruana defende tudo com C4. A partida continua com cavalo B3 ocupando a casa fraca na posição das brancas, ameaçando tomar a torre de A1. E depois de 25 minutos pensados pelo Fabiano Caruana, que decide largar sua torre e faz o lance dama toma F5. Anand captura a torre, cavalo por A1, e podemos ver como as brancas voluntariamente estão jogando com qualidade a menos. Isto não foi um blunder do Fabiano Caruana, foi uma jogada fina pensando em se livrar do atraso em seu desenvolvimento. Bispo D3, G6, dama F4. Com este movimento, a posição das negras surgem debilidades nas casas escuras, ali próximo do roque negro, e as brancas têm um forte centro de peões. Então podemos dizer que talvez seja
um tipo de compensação para jogar com qualidade a menos. A partida continua com o cavalo B3, roque, dama D6, dama H6, dama F6, C5, B6, C por B6, C por B6, cavalo E5, torre de F e C8, F4, preparando um possível torre F3, seguido de torre H3, atacando na coluna H, e Anand se antecipa a essa ideia e joga torre C1. Temos mais trocas, torre toma C1, cavalo toma C1, bispo C4, torre A7, e aqui cavalo G4, atacando a dama. A dama está atacada, ela foi para D6, dama G5, dama E7, dama B5, e aqui nós temos rei G7. Ambos os jogadores vão tentando melhorar a sua posição. Fabiano Caruana joga F5, Anand responde com F6, dama D5, as brancas estão ameaçando checkmate em G8, então dama F8 para evitar esse checkmate, F toma G6, H toma G6, E4, dama C8, H3, torre D7, dama E6, dama D8, E5, F5. E neste momento, com apenas 48 segundos no relógio, Caruana comete um erro gravíssimo e joga dama tome F6, dama F6, cheque. E agora, as trocas de dama favorecem muito a vitória das negras. A partida continua com dama toma em F6, E toma em F6, cheque, rei H7, cavalo E5, torre D6, F7, rei G7, cavalo F3, cavalo B3, bispo cavalo G5, cavalo D2, bispo E6, torre D8, rei F2, rei F6, bispo D7. Uma jogada fina. Este lance está entregando o bispo, porém, se ele for capturado, as brancas vão promover o peão. E Anand joga cavalo E4 cheque. Vale dizer que nesse lance, se a Anand toma o bispo, então seguiria o peão promovendo para a dama cheque. Por isso que Anand prefere o lance cavalo em E4 cheque. Então cavalo toma em E4, F toma em E4 e bispo E8. Aqui as brancas já estão perdidas, mas elas continuam lutando e tentando forçar um erro pelas pretas, né? Forçando as pretas a errarem em algum momento. A partida continua com rei E7, rei E3, torre B8, bispo toma em A4, B5 ameaçando o bispo, bispo B3, torre A8, rei toma E4, torre toma A3, bispo E6. Caruana parece estar entregando novamente seu bispo, porém aqui é mais uma cilada, tá, pessoal? Se o rei toma não foi essa jogada, de novo o peão promove para a dama. Então Anand faz o lance torre A1 e esta jogada de Anand é um lance perdedor. Vocês podem reparar que a partir desse lance torre A1, Fabiano Caruana consegue equilibrar a partida com o lance D5. Aqui, no lugar desse lance torre A1, eu acho que melhor seria torre A6 nessa posição. Porém, Anand jogou torre A1, esse lance faz as brancas tomarem a iniciativa do jogo, devolve o equilíbrio, e Anand tem pouco tempo no relógio, por isso cometeu esse erro. A partida continua com D5, torre D1, rei E5, torre F1, mais um erro gravíssimo por parte do Anand. Repito, apenas 8 minutos no relógio, pouco tempo para achar lances precisos. D6 cheque, rei F8, rei D5, torre F6, D7, rei E7, rei C6, torre F2, rei toma em B5, torre B2 cheque, rei C6,
torre B8 e depois de torre C7, Anand abandona a partida. E com essa vitória, Fabiano Caruana é o novo líder do torneio Tata Steel Masters 2020. Uma partida sensacional. Vocês podem ver que em vários momentos Anand teve a vitória nas mãos. Porém, por apuros de tempo, ele não conseguiu concretizar. Esse foi mais um vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.